vermos esta palavra com os irmãos. Abra comigo Atos capítulo 27. Esse texto vai falar que o apóstolo Paulo ele é mandado para a Itália e acontece ali no percurso, naufrágio do navio que estava Paulo e também todos os tripulantes, os prisioneiros que se encontravam ali juntamente naquela embarcação. E nós vamos ver esse texto, nós vamos fazer algumas leituras de alguns versículos, mas nós vamos ver aqui a importância de um homem continuar com seus ouvidos e as suas orações diante da presença do Senhor. Atos 27, versículo 1 em diante, vamos fazer aqui uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessário para melhor compreensão. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramentino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, que lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e conteando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo e sendo já perigoso a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incomoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos, ó Pai, neste momento, para que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra, que é viva, que possa chegar aos nossos corações e possamos compreender através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Aqui nós vamos ver uma passagem a qual o apóstolo Paulo já estava para a embarcação, aonde já era chegado o momento de Paulo aí para a Itália. Ele estava sendo levado já preso, e a Bíblia vai dizer então que Deus já tinha preparado este momento de Paulo ser preso e ir nos cárceres da Itália. Mas a Bíblia vai nos dizer que Paulo, quando ele já estava naquele navio, ele já era, podemos dizer, de uma forma bem vista pelo centurião. O centurião gostou de Paulo, ao ponto de dar algumas liberdades a Paulo quando foi esse pedido. E nós vamos ver nessa embarcação que, quando Paulo estava
conduzindo-se ali junto com alguns presidiários ali, os pilotos que ali se encontravam e os mestres e também o centurião que tinha sido colocado ali na frente para conduzir Paulo e a tripulação que estava ali. Nós vamos ver que o mar já estava agitado, o mar já estava tendo ali, assolando o navio, e Paulo, percebendo por uma prudência que aquele procedimento de dar continuidade seria melhor parar por ali, não é? Onde nós vemos o texto, para que pudesse esperar os vendavais passarem, para que pudessem dar continuidade na embarcação. E o primeiro ponto que eu gostaria de fixar com os irmãos, a prudência do servo de Deus. O primeiro ponto, nós como cristão, independente da circunstância, a circunstância de Paulo aqui era a pior que eu poderia imaginar, no sentido de um cristão. Ele estava sendo levado para ser preso na Itália. Então, o apóstolo Paulo, ele poderia não se importar com nada o que iria acontecer. Mas, mesmo Paulo sendo preso e levando-se ele para a Itália, ele sabia que havia um propósito de Deus para aquilo. E a prudência de Paulo foi informar aos tripulantes, ao comandante, ao mestre e também ao homem que estava sob o domínio, que era melhor ficar no lugar para que pudesse passar a tempestade. A Bíblia vai dizer que o momento ali era um momento já do inverno, de invernar, e eles acharam que aquele local de parada não era um lugar adequado para ficar ali um período de tempo. Mas Paulo orientou, melhor estarmos aqui, porque os vendavais estão ao contrário. E o primeiro ponto é a prudência de apóstolo Paulo. Paulo, ele pôde ter a sensibilidade de ver uma adversidade que estava assolando levemente, mas poderia levar a circunstâncias muito pior. Isso serve para nós também analisarmos as circunstâncias. Por exemplo, vamos pegar o que está mais atual. Esses vírus todos aí tem nos levado a nós sermos prudentes, não somente em nos evitarmos contato ou até mesmo nos guardarmos em casa, mas no que Deus tem preparado para com tudo isso. Então, o mais importante é nós termos a prudência e ter sensibilidades também para ver o que Deus está preparando no meio de tantas circunstâncias adversas. Hoje em dia, irmãos, os homens estão vivendo muito por vista e pouco por fé. Nós vivemos num país de primeiro mundo, onde a fé ela é pouco trabalhada, onde os recursos eles são muitas das vezes colocados acima de uma fé. Mas Deus nos dá o privilégio de podermos estarmos aqui e levarmos as vidas na presença de Jesus. Apóstolo Paulo, nessa trajetória à Itália, ele tinha a oportunidade de salvar vidas, ele não mediu esforços para que vidas fossem poupadas. E o que é importante para nós também, o que nós estamos fazendo, quais têm sido as prudências, o que nós estamos aproveitando do momento, das circunstâncias que estamos vivendo, para fazer com que vidas possam se achegar na presença de Deus. No momento do caos, o crente tem que ser a voz mais alta. Não é o homem sem Deus que tem que falar e reger as circunstâncias. Quem tem que reger no navio de 236 almas, diz aqui a Bíblia, quem regeu mais foi a palavra de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, não vamos. Mas existia um capitão ali. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles homens, aquele homem deu mais, o centurião deu mais ouvido ao piloto e ao mestre do que na voz de Paulo. Mas Paulo, ele falou daquilo que era necessário acontecer. Paulo não deixou as circunstâncias de qualquer jeito. Paulo, ele levantou a sua voz como um homem de Deus e tendo uma responsabilidade, falou, a circunstância nos leva a parar por aqui um pouco. Mas o centurião ouviu mais a voz do piloto
e do mestre. E a Bíblia vai nos dizer, onde nós lemos no versículo de número 11. Porque onde nós falamos também que o local que se estava, que era já de invernar, era um lugar inapropriado aos olhos deles. Então eles falam, não, vamos sair aqui de Creta, não vamos ficar aqui. E aí vai acontecer o que nós vamos aqui pausadamente observarmos e ver as consequências quando o homem ele foge de uma ordenança. A Bíblia vai dizer no versículo de número 13: E soprando o vento sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se da vela, foram de muito perto, costeando Creta. Eles falaram, o vento já passou um pouco, o vento está brando, não é? Agora já está uma navegação boa, nós vamos dar continuidade. Então aqueles homens, eles olharam para aquele momento, eles falaram, não, já está no momento bom. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 14, mas não muito depois, Você vê que Paulo, antes disso, Paulo já tinha a visão, não vai, é perigoso. E ele falou, não, vamos sim, porque o vento já ficou manso, e a Bíblia vai dizer, não muito depois, olha o que diz no versículo 14, mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Eles viram que o momento estava tão adverso ali que não podiam fazer mais nada. Deixa o vento levar onde está levando. Isso é um perigo. Porque o vento, quando nos assopra e quer nos conduzir, nunca leva para a direção de Deus. As circunstâncias nunca vai nos levar para a presença de Deus. É nós que temos que nos determinar aonde é o nosso posicionamento. Aleluia. Então, nesse primeiro ponto do versículo 15, então diz o que aqui? E nós deixamos ir à toa. E no versículo de número 17, e levado estes para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa da Síria, amainados as velas, assim foram de novo à toa. Foram levados. Perderam-se os rumos. Isso, irmãos, é a consequência de não ouvir uma palavra de um servo de Deus. É verdade. Apóstolo Paulo era a representação de Deus naquele navio. E quando nós agimos por nós mesmos, pelas nossas próprias conhecimentos, ou aquilo que andam dizendo que é certo e o que não é certo, antes de um conselho do homem, é um conselho de um justo, servo de Deus. Mesmo que seja duro, mas é de servo de Deus. Mesmo que seja para parar um pouco as coisas, mas é melhor, é mais propício ficar em Creta, mesmo que o invernar já está vindo, o lugar não é muito bom. Mas é melhor estarmos com segurança naquilo que é certo, do que arriscarmos daquilo que não temos conhecimento. Não é? É verdade. Então o barco era levado à toa. E era agitado, a tempestade. E nós vamos ver aqui no versículo de número 16, e andando-nos agitado por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Foi-se perdendo as coisas, foram-se aliviando o navio, se jogando as coisas, se desfazendo, para que o navio não estivesse pesado demais. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor agora. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Começou a lançar as coisas do navio que era de segurança, porque perdeu já totalmente, como diz o ditado, né, o fio da meada. E o homem, quando perde o fio da meada, ele não consegue nem mais entender o que está fazendo, porque os ventos vão levando para tudo que é lado e o homem perde a sua direção. Vamos mais adiante, vamos pausadamente aqui para nós compreendermos aonde eu quero chegar.
no versículo de número 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem o sol e nem as estrelas estavam aparecendo, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Lá vem os vendavais de novo. Pode perceber que quando a gente toma algumas decisões que fogem dos princípios, daquilo que Deus determina, é vendaval acima de vendaval, não é? Por isso que a Bíblia fala que nós temos que esperar no Senhor. Olha lá. Então não se via sol, não se via estrelas, e caiu sobre eles uma não pequena tempestade. Quer dizer, era uma grande tempestade. Na última parte, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Porque é o que acontece quando nós saímos de uma posição da vontade de Deus. Porque o inimigo ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E quando ele consegue atingir nessas áreas, nós falamos, não tem mais esperança de sermos salvos. Ou de darmos procedimento a isso que Deus tem para nós. E aí o homem ele começa a ir à ruína. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Paulo, mais uma vez, ele se levanta novamente no versículo 21. Ele diz aqui, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partisse de Creta. O que o apóstolo Paulo está dizendo de Creta? O apóstolo Paulo está dizendo, vocês não ouviram a mim. Vocês quiseram partir de Creta. E assim evitariam esses incômodos e essas perdição. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então vocês não quiseram ouvir o que eu disse, não saia de Creta. Porque Creta, a pior das hipóteses, ainda é o lugar mais seguro, mesmo que o inverno está chegando. Mas vocês não quiseram me ouvir e houve todas aquelas perdas. Versículo 22. Mas agora vós admoesto, a que tenhas bom ânimo. Isso é importante, irmãos. É verdade. O crente nunca pode perder o bom ânimo. Por quê, pastor? Quando o crente perde o bom ânimo, ele não prega mais as boas novas. Ele não vai dizer, há esperança, tenha paciência, vai dar tudo certo. Quando o crente ele perde o ânimo, ele liga a TV e ouve o que os acontecimentos, ele ouve o que um incrédulo, um jornalista, mesmo que ele é conhecido, começa a dizer, ele vai, como diz a irmã Saraí, vai absorvendo só coisas ruins. E a situação já era ruim aqui. E Paulo disse, tem ânimo, varões, tem ânimo. Porque o anjo do Senhor, vai dizer a palavra do Senhor no versículo 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Aleluia. Percebe-se? Que no meio de toda circunstância, o servo de Deus, Paulo, ainda tinha contato com Deus e o anjo teve com ele e ele diz, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, mandou dizer que todos que estão dentro do navio não vai morrer. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de bom ânimo. Então, a circunstância não pode tirar aquilo que nós já temos de bom ânimo. O que é evangelho? É boas novas. Quando nós falamos, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos anunciar as boas novas. E as boas novas de Paulo era, tem bom ânimo. O anjo do Senhor me visitou nesta noite e me disse que se ninguém sair daqui, deste navio, nós seremos salvos. Porém, o navio vai ser destruído. A estrutura, a segurança vai ser destruída. Porque somente Deus vai conduzir a embarcação agora. Porque o homem se apega demais com coisas desta vida, já foi dito aqui. A luminosidade demais das coisas noturnas.
O homem se apega demais naquilo que ele acha que é segurança, mas o apóstolo Paulo fala, se ficar no navio até onde eu mandar, vai ser todos salvos. Mas se sair, eu não me responsabilizo mais por nenhuma vida. E nós vamos ver a seguinte para nós pegarmos o texto aqui. Versículo de número 25, vamos lá? Portanto, os varões tendo bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Olha que maravilhoso, irmãos. Quem tem intimidade com Deus não muda o recurso. Quem tem intimidade com Deus não muda o discurso. Quem tem intimidade com Deus não muda a posição. Porque eu creio naquele Deus que há de acontecer aquilo que Ele me disse. E a Bíblia vai dizer que nenhum mal nos sucederá, irmãos. Nem peste nenhuma, nem nenhum laço do passarinheiro vai nos atingir. E se nos atingir, vamos ver a glória de Deus operando em nós, porque Deus é aquele que não deixa morrer enquanto a promessa não se cumpre. Sim ou não? O apóstolo Paulo, ele tinha confiança no Deus que ele servia. Olha o versículo de número 26. É contudo necessário irmos dar numa ilha. O apóstolo Paulo ele já contou já a história que ia acontecer. Não é? Hoje, vamos analisar no tempo de hoje, é necessário nós passarmos por tudo isso, porque no final disso é glória, é morar no céu. É necessário passarmos por esses momentos difíceis, trabalhosos, porque é no momento trabalhoso que as pessoas vão ouvir a nossa voz, quando nós falamos, há um Deus que me visita e diz que nós vamos sair dessa situação ileso. Sim ou não? Sim. Vamos mais adiante. Agora, a gente sabe, irmão, que o problema do ser humano é a desobediência, não é? Foi pelo pecado da desobediência que entrou o primeiro pecado no mundo. E agora esses homens, eles vão agir de novo pela desobediência. E povo desobediente, Jesus. E lançando, versículo 28, vamos acompanhando. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião, olha lá o que o apóstolo Paulo disse ao centurião, e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Eles chegaram no momento ali da embarcação, que eles viram que a terra, e já estava uma terra já própria para eles saírem e já ir para uma ilha. E apóstolo Paulo, percebendo o que iria acontecer, os homens iam se jogar no mar e chegar na ilha, apóstolo Paulo fala, se eles se jogarem deste navio, não poderei salvar-vos. Quer dizer, ele disse, tudo aquilo que Deus já tinha me revelado pelo anjo, não vou poder fazer nada por vocês se vocês se jogarem neste momento. Então percebe-se nós, irmãos, que o caminho que Deus nos trilha é um caminho único. Às vezes temos atalhos que são muito mais práticos aos olhos humanos, como Ló tomou aquela decisão que nós conhecemos a palavra de Deus. Mas Abraão, ele preferiu ir para o outro lado, sem ser o lado da Campinas. E Paulo agora ele fala, se vocês pularem, com certeza vocês não vão ser salvos. Vamos mais adiante. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Percebeu? Que quando o servo de Deus, ele tem a palavra do Senhor em seus lábios, quando ele tem intimidade com Deus, aqueles homens que não obedeceram no início da navegação, nos primeiros versículos do capítulo 27, que tomaram as suas próprias decisões,
deram mais ouvido ao capitão e ao mestre do que à voz de Paulo, puderam perceber que Paulo, não conhecendo nada de embarcação, sabia mais do que iria acontecer no meio da navegação do que aqueles homens conhecedores. É verdade. Então, o nosso rumo principal é a palavra de Deus. Aleluia. A economia não vai dizer o que vai acontecer. As estatísticas não podem dizer o que vai acontecer, porque nós andamos de contramão com as coisas desta vida. Aleluia. Deus é o nosso guia, Deus é o nosso mestre, aquele que nos conduz. Então agora, apóstolo Paulo, quando disse, se pular vai morrer. Então o que eles fizeram? Eles cortaram já o que eles tinham lançado no mar e obedeceram a voz de Paulo, porque iria acontecer aquilo que o apóstolo Paulo disse, que realmente as pessoas iriam morrer. Olha o que o apóstolo Paulo disse, observando a obediência daqueles homens, no versículo de número 34. Vamos lá comigo. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, porque já estavam jejuando, irmãos, há muitos dias já. Que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Oh, glória. Aleluias. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partiu e começou a comer. Percebe-se que nada vai acontecer, nem um fio de cabelo vai acontecer quando nós andamos e trilhamos o caminho que Deus tem para nós. Quando nós estamos na presença de Deus, com a nossa vida no altar do Senhor, não precisa ter medo do que vai acontecer, porque nenhum cabelo vai cair da cabeça se Deus não permitir. E o que é interessante, que o apóstolo Paulo, no meio daquele monte de gente, ele não perdeu os seus princípios religiosos e a sua comunhão com Deus, porque ele pegou o pão e deu graças. Aleluia. Eu já ouvi dizer, já muitas das vezes, quando a pessoa, um crente mesmo, irmão, faz festa e convida muito ímpio, deixa até cantar aquele finalzinho do parabéns lá, aquele raio, tim, tudo que aquilo, só para não constrangir os ímpios que estão na festinha do crente. É verdade. Apóstolo Paulo tinha compromisso com Deus, ele dava graças ao pão e todos ali presentes. Então, o apóstolo Paulo estava levando tudo para ele agora. Todas aquelas almas. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo de número 37. E éramos a todos no navio 276 almas. Aleluia. 276 almas agora na mão de apóstolo Paulo e na orientação das suas palavras. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Agora é necessário desperdiçar algumas coisas, largar mão de algumas coisas, porque realmente iria prejudicar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Estavam indo na direção que Deus estava querendo naquele momento. Iam chegar nos barrancos, e naquele momento, os versículos mais adiante, 42, 43 e 44, nós vamos ver que realmente vai acontecer aquilo que o apóstolo Paulo disse. Quando o navio ele chega ali, próximo da praia, os barrancos ali, o navio fica preso e os vendavais e as ondas batendo faz com que o navio comece a se desmanchar. E tem a orientação de dizer, pulam ali no mar, peguem o que está sobrando do navio, as madeiras, alguma parte do navio, para ir até Malta, a ilha que estava ali na frente. E exatamente aconteceu aquilo que o apóstolo Paulo disse. E ali eles pegaram aquilo que estava sobrando do navio, as peças do navio, e ali conseguiram chegar até a ilha de Malta. E o que é interessante, porque quando Deus está na vida de um homem, Deus ele age em todas as áreas. O apóstolo Paulo, com palavras, orientava, e eles viram que a palavra do Paulo era mais segura do que os capitões e os mestres que estavam ali. A humanidade, as pessoas, a nossa fábrica,
as pessoas que nós temos contato, eles têm que entender e nós temos que mostrar isso para eles, que aquilo que nós estamos falando tem mais segurança do que aquelas outras coisas que estão falando para eles. Então a nossa voz, irmãos, ela tem que ser uma voz que mostre a verdade. Nós temos a nossa comunhão com o Senhor e nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. E quando eles chegam em Malta, a Bíblia vai dizer então que aqueles homens ali, os bárbaros que ali estavam, trataram com ele com muita humanidade, receberam eles muito bem. Porém ali eles fizeram ali uma fogueira para se secar da água e tirar o frio que estava naquele momento. A Bíblia vai dizer, presta atenção, olha o que Deus faz aqui, faz que acontecer. A Bíblia vai dizer que quando o apóstolo Paulo pega ali, para mexer ali aqueles gravetos, aqueles galhos que estavam ali, uma víbora vai e gruda na mão de Paulo. E aqueles homens, os bárbaros que estavam ali, aqueles homens que estavam ao redor, olhando para ali, falaram, não, com certeza. A víbora não desgrudava da mão de Paulo e eles pensavam assim, com certeza ele é um bandido, um criminoso. É verdade. A mão vai inchar e ele vai morrer na hora. E a Bíblia vai dizer que Paulo chacoalhou ali aquela víbora, ela caiu ali. E a Bíblia vai dizer que nada se sucedeu na pessoa de Paulo. O veneno da víbora não fez com que Paulo morresse e nem inchasse a sua mão. E tão pasmo eles ficaram, olha o que aconteceu. Versículo 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Versículo de número 6. Na última parte, olha o que disseram ali. Mudando de parecer, quando eles viram que nada aconteceu com Paulo, eles diziam que era um Deus. Como pode um homem ser picado por uma víbora e nada lhe suceder? E a Bíblia vai dizer, eles mudaram o seu parecer, o seu pensamento, aquilo que eles achavam, porque viu que nada aconteceu com Paulo e eles já estavam considerando Paulo ali um Deus com D minúsculo, né? Porque o único Deus com D maiúsculo é o Deus Todo-Criador. Então, ali Paulo já mostrou quem ele era. E assim somos nós, irmãos. Nenhum mal vai suceder se Deus não quiser. Nada vai acontecer se Deus não quiser. Nenhum coronavírus vai atingir a vida de um crente se Deus não quiser. Você pode tocar no lugar que está contaminado. Se Deus quiser que não faça efeito nenhum, não vai fazer. Porque há poder na palavra do Senhor. Aleluia. Agora, se Deus quiser que aconteça alguma coisa, vai acontecer. Mas Paulo sabia que nem o veneno daquela serpente, daquela víbora ia atingir ele, porque ele sabia que ele tinha que chegar na Itália. Porque o rumo final da história de Paulo era na Itália. E o nosso rumo final é chegar na glória. Ainda não é o tempo do arrebatamento no dia de hoje, mas já está se preparando. A igreja vai ser arrebatada. Então, irmãos, só vai acontecer aquilo que Deus quiser que aconteça. Aleluia. Nada mais do que isso. Para nós encerrarmos. Versículo de número 8. De Atos 28. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Você vê que Paulo já começou a operar grandes milagres ali. Paulo orientou o povo na embarcação. Paulo direcionou para a ilha de Malta. Paulo fez com que aquela serpente, pelo querer de Deus, nada pudesse acontecer com ele. Mudaram o parecer daqueles homens na visão de Paulo. Paulo já orou pelo pai daquele homem, né, de Públio, e ali tratou a sua enfermidade. E no versículo mais na frente vai dizer que os homens eram levados até Paulo e Paulo curava aqueles homens também.Percebe-se que no meio de tanto caos que aconteceu nessa trajetória antes da Itália, quantas coisas aconteceu com Paulo? E agora eu pergunto, a fé de Paulo estremeceu? O ânimo de Paulo estremeceu? A certeza que chegaria em Itália mudou? Não. Paulo continuou o mesmo. Assim temos que ser nós, igreja de Cristo. Quem nos afastará do amor de Deus? Quem nos tirará da salvação?
O que nos levará a mudarmos a trajetória que Deus já nos concedeu através de Cristo? Nada pode impedir. Aquilo que Deus tem para nós há de acontecer. Aquilo que Deus já profetizou há de acontecer. Aquilo que a Bíblia diz o que é certo e o que há de suceder vai acontecer, independente das tempestades, independente dos vendavais. Porque aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Aquele que pertence a Cristo, o inimigo não tem autoridade, a não ser se Deus quiser. Aleluia. Graças a Amém? Deus. Amém. Vamos aproveitar esse momento. Amém, meus irmãos. Estava sentado ali e nessa mensagem maravilhosa, há mais ou menos um mês atrás, né? O Senhor me deu uma revelação a respeito da situação atual, mundial. Perguntei ao Senhor por quê, o que é isso, o que seria isso. O Senhor me deu uma visão em sonhos, porque Deus fala com homens em sonhos. A igreja sabe disso, que é a revelação de Deus. Aleluia. Escutamos as palavras agora, que o anjo falou com Paulo, enquanto Paulo dormia. Essa é a revelação, né, de Deus a Paulo através do seu anjo. O Senhor me deu uma revelação e eu via, primeiro eu identificava como se fosse uma grande raiz de árvore que se estendia. Sabe aquela árvore que cresce e a raiz ela sai para fora? Você vê aquela extensa raiz gigante? Acontece com árvores muito grandes. E eu via primeiro aquela extensa raiz, eu achava que era uma raiz, mas não era. Aí eu seguia, até onde vai essa raiz, né? Seguia para olhar. E aquela raiz era a raiz de um ser gigantesco, muito grande, mas muito grande, muito, era a perna daquele ser. Era só a perna daquele ser. E eu ia observando, e eu via aquele ser deitado sobre o solo, como se deitado no solo, como se estivesse assim um pouco afundado sobre a terra, mas com toda a estrutura visível para fora. E eu vi aquele ser, não é humano, mas era muito gigantesco. Aquele ser tinha uma aparência febril, aquele ser como se ele estivesse no estado de uma grande enfermidade. Um ser que estava como se estivesse para morrer, em agonia, na verdade. Aquele ser não falava, mas só olhava, mas não falava. Eu observava aquele ser. Depois daquele ser tinha um outro ser gigantesco. Esse eu não pude verificar, mas sabia que ali também tinha um outro ser deitado sobre a terra. E eu pude entender que Deus nos fará ver, aleluias, o que está acontecendo, mas que esse ser autorizado por Deus está sobre a terra, causando esse estado febril, esse estado de morte na humanidade. Será nos permitido contemplar, mas ele não pode nos tocar. Aleluia. Também Deus me fez entender aqui hoje que esse ser é um ser vencido. Ele é um ser vencido e não tem nenhuma reação, nenhum poder sobre a igreja. Aleluia. E nisso passava um pai com um garoto e eu fazia sinal para que eles viessem ver aquele ser gigantesco que passava. Mas para frente vinha algumas pessoas passando, caminhando. E eu falava, olha, cuidado, tem um ser gigantesco que está naquele lugar e não passa perto. As pessoas ficavam bem assustadas, uns queriam ver, outros não. Mas era uma coisa assim, muito gigante, muito grande, muito maior do que uma árvore, muito grande, coisa grande mesmo. Não sei, com aparência nada com o ser humano, uma aparência bem estranha mesmo. Mas o ser agonizava, o ser mostrava esses sintomas que a pessoa infectada tem. Eu falei para minha esposa na época, falei, meu bem, o Senhor me deu uma revelação em sonho, Satanás está vencido mais uma vez, aqui ele não põe a mão. Ela falou, meu bem, eu contei para ela. Aí ao decorrer, o Senhor foi dando discernimento, interpretação. A igreja só verá os acontecimentos, mas poder nenhum, porque os demônios são seres vencidos pelo sangue do Cordeiro e não podem tocar na igreja. Todavia, esse ser está posto sobre a terra para causar males, como relata o livro de Apocalipse.
são demônios por Deus autorizados. É Bíblia Sagrada. Mas não tem nenhum poder sobre a igreja de Deus. Aleluia. Amém? Já volta a palavra, Celso. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós cremos, né, irmãos? Na confirmação dessa palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Sabemos que nenhum mal sucederá. O inimigo já é vencido. Jesus, ele disse que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nós estamos servindo a Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. E todo o que tem acontecido, o que tem assolado, nós vamos ver muitas coisas acontecendo. Mas, irmãos, nós estamos guardados em Deus, não é? Nós temos uma promessa. E o Senhor mostra com antecedência, não é? Revela em sonhos, em visões, Deus revela. Assim como mostrou para Paulo e assim como mostrou para o nosso irmão também. Hoje vivemos nesse momento, mas aqueles que estão em Cristo, irmãos, ele não tem autorização de Deus para tocar, não é? Nós vamos passar ilesos daí, vamos chegar aonde Deus quer. Aleluia. Vamos orar então? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, nesta noite, aleluias, porque sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, assim como esteve com Paulo, assim como teve, Senhor, naquela embarcação orientando, Senhor, assim a igreja do Senhor no tempo de hoje tem vivido, Senhor, momentos, Senhor, de vendavais, mas, Senhor, tem sido guardada, protegida, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Sabemos que maior é quem está com o Senhor, ó Pai, do que quem está no mundo. Ó Deus querido, nós estamos na Tua presença. Oh Deus querido, nos livra de todo mal. Oh Deus querido, nos leva, Senhor, na plenitude da Tua glória, da Tua presença, a estarmos, Senhor, com as nossas vidas cada dia mais enraizadas em Cristo Jesus. Oh Deus, nós Te glorificamos. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada, um dia abençoado na presença de Cristo Jesus, uma semana, Senhor, abençoada. Ó Deus querido, continue nos guardando e continue usando, Senhor, os Teus filhos, que seja uma voz, Senhor, mais alta, uma voz profética, que anuncia, Senhor, o Evangelho, as boas novas, e dizendo que acima de qualquer circunstância, há um Deus poderoso, há um Deus que guarda, e assim nós vivemos, ó Deus, de fé em fé, como diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Levante as tuas mãos, o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do querido e doce Espírito Santo, esteja com toda a igreja, que digamos em uma só voz. Amém. Amém, irmão. Só terminando, já deu o horário nosso, né? Domingo que vem